meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E hoje, turminha, nós vamos iniciar mais uma aula, tá certo? A nossa terceira aula aí do mês de junho. E eu sou a tia Andréia, professora de redação do Instituto Educacional São José, ok? Então, professor, o que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Turma, olha só. Eu já falei que em outras aulas que as histórias em quadrinhos, para que ela chegue aí às nossas mãos, naquela perfeição toda que vocês veem aí, tá? Que vocês observam, então o que ela precisa ter? Precisa passar por alguns critérios, alguns recursos, algumas formatações para que ela chegue da melhor maneira possível. E nós vamos ver hoje um pouco de que, professora? Das características do gênero HQ, ok? Dentre elas, turminha, eu coloquei aqui que as linhas cinéticas, quadro ou requadro e ainda as legendas, ok? Mas na frente nós vamos ver o que significa cada um desses itens. E aí eu coloquei também as onomatopeias e os balões de fala, tá bom? Que são outros recursos bastante importantes na hora de produzir sua HQ. E hoje também nós teremos aí a correção da nossa página 95, tá bom? Lembra aí que essa página 95, ela é aí uma continuação das outras páginas voltada aí para o assunto, ok? Então vamos começar? Gente, linhas cinéticas, que é uma das características do gênero HQ. O que é isso, professora? Olha só, são alguns riscos que indicam movimento. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, através de uma HQ. Mas aqueles movimentos, por exemplo, de o personagem correr de um determinado local para outro, como é que eu vou saber que ele está correndo? São essas linhas cinéticas que dão essa ideia de movimento, então elas são bastante importantes. Na hora que vocês forem produzir o HQ de vocês, porque lá nos finais das nossas aulas do mês de julho, vocês vão praticar. Então, vocês não podem esquecer aí dessas linhas cinéticas, ok? Turminha, quadro ou requadro é a moldura da história em quadrinhos. É dentro dessa moldura, dentro desse quadro ou requadro, que você vai desenhar, vai criar aí a sua história em quadrinhos, tá certo? Sempre lembrando aí das imagens, tá bom? Às vezes as imagens, elas dizem muito mais do que a parte escrita. Ah, professora, mas eu não sei, não sou muito bom em desenho. O que eu vou fazer? Turma, se você não é muito bom em desenho, não se preocupe, tá bom? Até um desenho meio que rabiscado, se o teu balão de fala tiver aí coerente com a história, então tá de boa, não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá. Aí vocês percebem aqui que a personagem Mônica, né, ela está correndo. Dentro dessa imagem aqui nós temos alguns recursos que é voltado para onde? Para as linhas cinéticas. Olha só, o movimento do urso, chamado Sansão, coelho, desculpa. Olha o coelho ali, olha as lixas que envolvem esse coelho, tá certo? Olha essas linhas aí, gente. Então, essas linhas aí é quem vai nos dar a ideia de movimento, tá bom? Aqui nós temos a cabeça da Mônica, nós percebemos que ela está um pouco alongada, tá certo? Esse alongamento aí também faz parte dessa correria dela, tá certo? Outra linha cinética que nós temos aqui, turma, olha só, essa parte aqui branca, ela está mais estendida aí na imagem, tá certo? O que prova aí que a Mônica está em movimento, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo claro de linha cinética, muito importante aí na hora de produzir o HQ. Turminha, esse exemplo aqui é um exemplo de uma moldura de um HQ, ok? Então, professora, quer dizer que se eu for produzir a minha HQ, eu já tenho que pensar numa moldura como essa? Turminha, se estamos falando de história em quadrinhos, com certeza você já tem que pensar nessa moldura. E essa moldura são os quadrinhos, tá bom?
Em outro momento, nós veremos aí como é que vai acontecer essa história, porque aqui, ó, lembre-se que ela sempre vai começar daqui para lá, tá bom? E assim por diante. Então, no primeiro momento, vocês vão ter aí o início da história, vão ter o meio, tá certo? E vão ter aí o clímax e a conclusão. Então, se você souber dividir esses quadrinhos da melhor maneira possível para colocar cada parte do que eu acabei de falar, então a sua história em quadrinhos vai ficar perfeita, tá bom, turma? E aqui nós vamos ter o quê? Recordatório ou legenda. O que é isso, professora? Olha só, suponhamos que vocês sejam aí os narradores agora, os produtores, os autores de história em quadrinhos. Esses recordatórios, eles são painéis dentro do quadrinho usados pelo narrador. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo claro aí dentro de uma HQ, esse recurso, ok? Professor, e o que é as onomatopeias? São outros recursos aí que são utilizados nos HQs e representam os sons dos barulhos ou de objetos. Eu tenho certeza, gente, que no dia a dia de vocês percebem esses barulhos. Por exemplo, se você vai bater na porta do seu quarto, do quarto do seu pai e da sua mãe, você chega lá, vai bater na porta. Beleza, você escuta aí um determinado som, né? Então, se você fosse reproduzir através da escrita aquele som, como é que ficaria? Toque, toque. Não é isso mesmo? Beleza, então esse toque-toque é chamado de onomatopeias. Professora, e se eu for reproduzir através do som, o barulho do relógio seria como? Tic-toc ou tic-tac, tá bom? Então, isso daí é chamado de onomatopeias. E aí, turma, nós temos aí também o balão de fala, que não pode deixar de estar presente aí no HQ. O recordatório ou legenda, ele pode até não estar presente. Não é obrigatório você acrescentar. Você só vai colocar se você tiver algo muito importante para colocar dentro do HQ, que essa história não pode aí ser apresentada dentro do balão de fala, tá? Mas o balão de fala, ele é obrigatório, ok? E ele vai indicar, claro, as falas aí dos personagens. E esses balões de falas, eles são divididos, tá bom? Tem cada balão para cada especificidade dentro do HQ. Então, não é que você vai produzir a história em quadrinhos e vai usar qualquer tipo de balão. Não é bem assim, tá bom? Cada fala, se for um balão de sono, um balão de alguém que está apaixonado, um balão de cochicho, todos eles são divididos de maneira que vai facilitar a leitura por parte aí de quem vai receber essa história em quadrinhos. Em outro momento, a gente vai ter aí essa divisão, essa explicação desses tipos de balões, tá bom? Olha só, turma, aqui eu coloquei um exemplo de recordatório, tá certo? Percebam aqui que nós temos um personagem, temos o balão de fala ao lado e olha só, aqui nós temos um recordatório, que é um quadro falando algo sobre o personagem que não foi possível ser colocado no balão. Então, o que o autor faz? Coloca dentro do recordatório. E esse recordatório, ele vai servir como auxílio para que o leitor entenda melhor a história em quadrinhos, tá bom, turma? Aqui nós temos as onomatopeias, tá bom? Que dá a ideia aí de som. Som de quê? Dos objetos, como eu acabei de falar. E aqui nós temos diversas, e eu tenho certeza que você já ouviu falar de outras, tá bom? Por exemplo, um barulho muito forte. Explodiu uma bomba próximo da nossa casa. Então, qual é o barulho que eu posso usar? Cabrum, tá bom? Então, esse barulho aí, ele pode ser referente aí a algo que explodiu, tá certo? Também veremos com mais tranquilidade em outra aula, ok? E aqui nós temos outro recurso, que é os balões de falas, como eu já falei, cada um tem algo específico para mostrar, ok?
Turminha, agora você vai pegar o seu livro de redação, Marcha Criança, põe aí na sua mesa e vamos abrir aí na página 95. Vamos fazer a correção da continuação daquela atividade da aula anterior, certo? E aí, na sexta questão, nós temos o seguinte: nas histórias em quadrinho, a fala dos personagens dentro do balão, os balões indicam ao leitor o quê? Que esse personagem está falando, certo? Fala dentro de balão está indicando isso. Ou pode indicar outra coisa também, dependendo do balão, certo? Pode indicar que ele está falando, que ele está gritando ou outra coisa, como eu já falei. E aqui nós temos, escreva ao lado de cada balão se o personagem está falando, gritando ou pensando. Copie da história de Calvin exemplos de fala, de gritos ou de pensamento dos personagens. Então, turma, o que você vai colocar aí nesse primeiro balão? Você vai colocar aí dizendo que o personagem está falando. O exemplo aí dessa fala que é retirado lá da história em quadrinhos seria que parte, professora? Nenhum terráqueo já viu a superfície cheia de crateras do planeta Zorg. Professora, mas eu percebi que dentro do HQ tem outro tipo de fala. Eu posso colocar? Sem problema, turminha. Se você percebeu que não só esse trecho que a tia Andréia colocou, mas outro trecho, ele faz menção à fala de Calvin, você pode colocar sem nenhum problema, tá bom? Lá no segundo balão, logo abaixo aí, você vai colocar o quê? Que o personagem está gritando. Percebam aí o contorno desse balão, que ele está meio desordenado, não é isso? Então, percebe aí claramente que ele está gritando, ok? O exemplo, turminha, da parte em que ele grita lá no HQ seria o quê? Parte rumo à quinta dimensão. Então, nessa parte aí, além desse balão aí contornado aí de maneira desordenada, nós temos outra parte que vai dar a entender que ele está gritando. É justamente essa letra em caixa alta, que é aquela letra tamanho de forma, como vocês conhecem, a letra maior, tá bom? Então, além do balão, a letra maior vai indicar aí que ele está gritando. No terceiro quadrinho, turma, o personagem está pensando, ok? Exemplo desse pensamento. Cara, essa aula tá durando muito. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando isso agora, né? Mas vai já já finalizar, tá bom? Então, turminha, aí nós temos uma parte que ele está pensando. Percebam aí no livro de vocês que esse balão, além do contorno do balão, ele tem os 3 pontinhos, 2 pontinhos aí embaixo, tá bom? Na outra próxima aula, nós vamos ver esses tipos de balões e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E para finalizar a nossa aula, nós temos aí a questão de número 7, que vai dizer o que, professora? No último quadrinho, podemos ver um balão com a fala de um personagem. Esse personagem, turma, ele não aparece aí no quadrinho. Quem você acha que é esse personagem? E por que ele não aparece nos quadrinhos anteriores? Conseguiram responder? Olha só, você vai colocar o seguinte, que possivelmente é o professor de português ou de matemática de Calvin, já que ele está aí dentro de uma sala de aula, tá bom? Porque os quadrinhos anteriores vão mostrar aí a viagem e a aventura que ele está aí pensando, imaginando, tá bom? Nós temos o que aí? Que mais o professor ou a professora, ele não vai fazer parte dessa imaginação do Calvin, tá bom? Mas sim da própria realidade da sala de aula. Então, pode colocar isso aí. Professor, eu coloquei em outras palavras, eu posso deixar? Sem problema, turma, sempre lembrando que se tiver igual, tá ótimo, se tiver parecido, não precisa mexer. Você só vai dar uma consertada se tiver completamente diferente, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá bom? Essa foi mais uma aula nossa. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!